Eu estou muito contente porque tem sido a paixão minha desde que eu entrei no negócio. Quero contar para vocês. O que eu mais aprendi desde que eu entrei, mais ou menos um mês e meio depois, eu percebi que tinha como fazê-lo, que tinha uma fórmula para ser feito, de que o network e o negócio de multinível tinha um know-how, tinha como fazê-lo. E isso que faz dele incrível para um líder, porque isso que faz dele uma pessoa ética, que ele faz duplicável, porém o mais importante, o que faz alcançável para qualquer pessoa. Porque se não fosse alcançável para qualquer pessoa, pois não seria justo que nós evitássemos outras pessoas para fazer parte do negócio. Quer dizer, o emocionante do tema é que é alcançável para qualquer pessoa e que uma pessoa, quando faz, pode ensinar para outro fazer também. Fala para mim se isso não é emocionante, fala para mim se isso não é emocionante, fala para mim se isso não é emocionante. Mas o mais emocionante é eu me ver há 14 anos atrás assistindo um vídeo numa fita velha que existia, onde mostrava como se chegava em diamante neste negócio. E eu estava ali sozinho, vendo essa fita, e dentro de mim, uma voz disse: "Uau, entendi. Entendi. Eu vou fazê-lo. Eu vou fazer." E o mais incrível, eu fiz, e era tal qual como eu vi ali. E o mais lindo é que depois, uns 4 anos depois de eu ter assistido o vídeo, eu estava falando naquele auditório do Miami-Dade. É um auditório para 7.000 pessoas no centro de Miami, no mesmo auditório onde o líder que eu tinha assistido dar essa conferência, ele tinha feito lá. E isso eu acho precioso, maravilhoso. E disso eu acredito que é o que tem a ver com o que vamos falar hoje à noite. Vamos dizer e falar como fazer um ativo para a vida toda, como fazer network marketing como um ativo para a vida toda. A arquitetura do negócio do multinível. A arquitetura do negócio de multinível como empresas número 1 em network marketing. Como pôr na mão de vocês a informação para que qualquer um dos que está aqui sentado possa gerar um pin de diamante em 2 anos, mas em 5 estaria bem. Quando a gente vê que passou o sexto, a gente diz: tem alguma coisa que está acontecendo. Mas não importa. Se chegar diamante no 10º ano, está bem. Se chegar no ano 15, está bem. Inclusive no 20º ano está bem, mas não tem porquê. Se você passa do 5º ano e não chegou em diamante, após ter escutado esta informação, tem mais: se você passa ao 2º ano após ter escutado essa informação e não chegar em diamante, é porque você não quer. Não é culpa do multinível, não é culpa de quem convida você, não é culpa do governo, não é culpa do seu vizinho, não é culpa da economia. É culpa de que a gente não quer fazer, e isso está claro na minha vida em falar para vocês, porque uma vez eu vi essa informação e eu tomei a decisão de fazê-lo, e é mais incrível o que eu vou falar para vocês. Uma vez você entenda o que eu vou contar para você hoje à noite, não requer nem sequer que alguém ajude você. Não precisa sequer que outro faça o trabalho por você. Isso quer dizer que após eu entender o que hoje à noite eu vou contar para você, ganhei uma das coisas mais lindas que um ser humano pode ganhar na vida, que chama autonomia. Autonomia é o valor pelo qual nós somos capazes de avançar na vida sem necessidade que outra pessoa faça as coisas por nós. Lembre que as crianças, pela criança, a mãe faz as coisas. As crianças, a mãe limpa a bundinha e dá a mamadeira. E corta as unhas. E limpa a boca quando escorre a sopa. Porque é uma criança. Mas vocês percebam que quando a criança vai crescendo, ela limpa sua bundinha, ela amarra seus sapatinhos e caminha sem que ninguém pegue a sua mão,
Quer dizer que quando você, dentro do negócio do multinível, precisam fazer o trabalho para você, é porque você ainda precisa que limpem a sua bumbinha. Não saiu ainda daquele estado de criança. E acontece que o negócio do multinível é feito pelos líderes, quer dizer, aqueles que caminham, os que correm, os que se soltam das mãos, os que ganham poder por dentro e os que ganham autonomia. E isso é o mais lindo na economia, no mundo onde vivemos. Em qualquer coisa que nós fazemos, o mais necessário é ganhar autonomia. O negócio está feito para que você ganhe autonomia. Então, que relação você vai ter com o seu upline? De amigos? De parceiros? De colegas? Com alguns mais amizade do que com outros, como a vida é. Mas não é uma relação de dependência. É uma relação de edificação, é uma relação de carinho, é uma relação de familiaridade. E vocês entendem? Porque a gente já tem o poder da informação, porque a gente já sabe como fazê-lo. O que eu fico impressionado é encontrar pessoas que têm tempo no negócio, a gente encontra eles, e a gente encontra eles em qualquer lugar. E pergunta, fala para mim, o que é que eu preciso fazer? Quanto você tem? 3 anos. E a gente fica assustado escutando isso. E então eu vou contar para vocês uma história muito bonita. Eu dou em treinamentos desde que eu entrei. E a fortuna de ter entrado no negócio é que me permitiu a possibilidade do sonho de educar outro, treinar outro, ajudar outro, mediante o mais lindo que tem na vida, que é a educação. Então, quando eu entrei no negócio, desde que eu entrei, eu já fiz cursos, treinei grupos, eu inspirei outros, eu sentei com um auditório de 50, 70 e expliquei com massinha de modelar para eles como que é feito. E uma vez fiz um curso, veio várias pessoas da Colômbia e eu expliquei com massa de modelar. E eu anotei numa lousa durante 2 dias como se fazia isto, 2 dias explicando como chegar em diamante em 2 anos. E uma senhora levantou, uma médica prestigiosa, levantou lá no fim e falou para mim, esse curso é o melhor que eu já vi. E eu amei, que claridade de tudo, que claridade de conceitos, que simplicidade da informação. Eu não imaginava que isso fosse simples. Eu estou emocionado. Eu só quero que você fale para mim uma coisa. O que eu preciso fazer? E na verdade eu fiquei assim como vocês estão me vendo agora. Eu vi que eu falei, tem mais, eu deixei de fazer isso aqui durante mais 2 anos. Vocês entendem? Eu fiquei assustado. Assustado, eu falei, tem alguma coisa no ser humano que eu não estou entendendo. É por isso é que nós somos admiráveis, porque somos incompreensíveis. E eu não julgo vocês, eu não julgo ninguém, mas tem alguma coisa que acontece nas pessoas. E, bem, hoje à noite eu vou contar para vocês como construir um negócio dentro do network marketing como um ativo para a vida toda. Tem uma coisa muito bonita, tem uma coisa bonita nisto porque... Lembrem uma coisa, vocês escutaram já discussões nos áudios. Sempre vocês escutaram discussões nos áudios. Que se é de vendas, que não é de vendas, o que pensa aquele que entra no negócio no começo? Que é de vendas? Por isso as pessoas dizem que não, porque as pessoas acham que isso aqui é de vendas. E lá fora está cheio de possibilidades de vendas. Então, quando eles veem o network marketing, eles falam, uau, isso aí é vendas, para mim não interessa. Lembrem uma coisa, o empresário, o profissional, é quem entende, o de fora não entende muito. Por isso, a obrigação nossa é entender para ajudar os outros a ter paciência um tempo enquanto eles entendem o que nós entendemos. O empresário deste negócio precisa começar a entender o que é que está construindo e que é um ativo. Que o que ele está construindo é um ativo. No network marketing, dentro do multinível, se constrói uma estrutura. Quer dizer que vocês precisam aprender a ser arquitetos, porque vocês vão construir uma estrutura. E o mais lindo é que essa estrutura tem bases, tem cimientos, tem desenho, tem maquete e tem leis de construção. E tem cursos para fazer isso. E todos têm a mesma informação. Não se diz para ele, você vai fazer uma casinha, e você vai fazer um prédio de 20 andares, se você vai fazer uma casa de 5. Não.
para todos se dá a mesma informação. Mas tem uns que vêm um ranchinho, outros vêm uma casinha de zinc e outros uma casinha que nem aqui eu nasci. Pequenininha ali de estrume de vaca. As pessoas veem casas diferentes e isso é válido, com certeza. Só que o mais lindo é que todos temos a mesma informação e o que nós vamos fazer no network, a gente tem a informação para fazer uma estrutura, a base de uma estrutura. Fiquem abismados com o que eu vou falar para vocês. Todos que fazemos network marketing de maneira profissional, temos a informação necessária para construir um prédio que se comporta como um ativo para a vida toda. E isso me deixou emocionado. E quanto dura a construção desse ativo? Perguntei eu. E o vídeo dizia de 2 a 5 anos se você construir de maneira profissional uma organização. Eu já tinha 14 anos trabalhando e não tinha nem ideia do que eu estava fazendo na vida. E pela primeira vez na vida, eu escutava que eu podia construir um ativo e que eu podia construir uma organização. Eu fiquei muito emocionado com isso. Eu fiquei emocionado e então comecei a entender que eu precisava construir as bases, que eu precisava aprender a construir os cimientos e que eu tinha que decidir de quantos pisos eu queria o prédio. Só que o mais lindo, você pode construir de 30 pisos, de 40 andares, de 80 andares, de 90 andares, de 200 andares, e você pode construir prédios dos lados. Você pode fazer um complexo de edifícios como você quiser, então é absolutamente emocionante fazer network marketing porque você tem a informação e quem tem a informação tem o poder. Então vamos desenvolver um pouco. Temos um mapa. Não tem que fazer o mapa já existe. Em network marketing, no negócio de multinível, o mapa já existe. Você não tem que desenhar a maquete já é entregada para você, feita. Simplesmente tem uns princípios para ser construída, mas já a maquete é entregado o desenho da maquete para você. Você tem a maquete desenhada de um prédio como mínimo no nível de diamante. Por isso tem alguns áudios onde eu já falei para você, pergunta para o seu diamante o que é que você precisa fazer para chegar em diamante. Você lembra que você já escutaram isso nos áudios? Procura o diamante que mentoreie você e pergunta para ele o que eu preciso fazer para chegar em diamante e você vai saber que quando você pergunta para o seu diamante o que precisa fazer para chegar em diamante, ou você imediatamente vai fazer a outra coisa, o contrário. O que eu posso fazer se é isso que eu vi em 15 anos, mas é assim que lindos que somos nós, os seres humanos. O diamante vai falar para você o que eu preciso fazer. Eu estou há 15 anos dizendo as mesmas coisas para as pessoas que eu fiz. E o mais lindo disso é que quando a gente entende como tem informação, então a gente fica tranquilo, porque quando aprende como se faz, não importa que você precise ir morar em Nova York, ou precise ir para Paris, ou você precise ir para Bogotá, ou a Roma, viver, porque como você tem a maquete e a informação, pois lá tem multinível onde você chegar e você começa a construir o seu prédio. Mas o que não tem nem ideia de como faz, ele vai chegar lá a ficar zanzando no negócio, começa a dar volta no negócio e com certeza não vai ter sucesso, porque não sabe para onde está indo. Lembre que o que foi a Sérica que falou, que um barco que não sabe para onde vai, todos os ventos lhe são desfavoráveis. Vocês viram pessoas que caem fora do network? Porque eles não sabem para onde eles estão indo. Eu fico abismado de ver uma pessoa que cai fora do negócio. Quando ele cai fora, ele fala, caiu fora. Eu falo, incrível. É incrível. Como é possível que a pessoa vai cair fora se ela tem o poder da informação? Não sabia para onde ele ia, nunca entendeu o que ele estava fazendo. E então, nada, entregam um mapa para você, entregam o know-how, entregam como fazer. E lembre que nós estamos conectados num programa educativo. Um programa educativo que faz de nós empresários, que amplia a nossa visão, que amplia a nossa possibilidade de pensar e que dá poder para nós, para construir essa organização. Aqui é onde vem o mais interessante. Por quê? Porque talvez se vocês vão ver o que eu vou mostrar para vocês e vocês vão dizer, caramba, como é fácil. Ué, é muito fácil. É isso, é muito fácil. O assunto é que quando você começa a construí-lo, para construí-lo precisa de influência. Precisa de um valor que tem todos os líderes na face da Terra que chama influência. Logo, então a pessoa que está faltando influência
em lugar de avançar na influência e no lugar de crescer na influência, eles começam a fazer outra coisa. Não sei se vocês estão me entendendo. Quer dizer, mudam de construir e vão fazer outra coisa. E não observam que o que está falhando é a influência. E o que está falhando são os valores da liderança, muitos valores da liderança, a capacidade de entender a influência. Falha a influência, então começam a fazer outra coisa. Por quê? Porque desconhecem o princípio. Então aqui vamos falar de princípios de construção do negócio para que vocês tenham um negócio sostenível e duradouro no tempo, para a vida de vocês, e que talvez os seres que vocês amam possam herdar. São negócios absolutamente transmissíveis para futuras gerações. Mas precisam de influência para poder desenvolver. E então eu vou contar para vocês um pouco de uma história que chama Princípios versus Estratégia. Hoje vamos ver princípio de construção do negócio. Se o líder tem claro o princípio, trabalha sobre melhorar o que tem que melhorar para atingir o que ele quer atingir, mas quando ele não conhece o princípio, começa a procurar explicações onde não tem. Vocês já lembram, bom, nós temos uma terra muito rica, vocês já perceberam que nossos campos, normalmente, ou nos povoados pequenininhos, quando uma pessoa fica doente, onde ela vai? Na bruxa. Eles não vão no científico ou no cientista, eles não vão no oncólogo, eles não vão no urologista, eles vão onde a bruxa está. Tem pessoas que colocam urina num pote para que uma bruxa faça a leitura. E a bruxa fica zanzando com a urina quando percebe que está cheio de câncer, porque ficaram zanzando muito com o tema e não foram lá no cientista. Por quê? Porque desconhecem o princípio. Uma vez fomos na costa pacífica quando eu estava na universidade. Lembram que lá, essa zona de ladrilheiros, era o lugar que a gente podia ir na Colômbia quando era universitário e era o sonho de todo universitário de universidade pública. E então, nada, nós fomos lá naquela zona e um dos meus amigos foi picado por uma medusa. Uma medusa picou ele e ele morria, que a perna ia cair fora, e ele estava fazendo tremendo show e apareceu um negão, grandão, morenão, daqueles caras lindos da costa pacífica. Apareceu um cara super amigável e falou: eu tenho a cura para isso, eu tenho a cura. Ele catou uma lata de cerveja, ele virou as costas e fez xixi dentro da lata de cerveja, ele urinou lá dentro. Ele tomou líquido quente e jogou na picada da medusa e meu amigo melhorou. Veja o interessante. Todos nós que éramos advogados, estudantes de direito, de antropologia, de administração, que acreditamos que a urina daquele moreno era milagroso. Fazia milagres. Quando contamos para um médico amigo aquela história milagrosa de cura, ele falou: não, 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 não. Não é isso, ali não tem milagre. É que a urina estava quente e o calor cura isso. Sabe o que acontecia? Desconhecíamos o princípio e o princípio é o calor. Quer dizer que se você entende o princípio, você entende o restante. Quer dizer que isso poderia ter sido curado com um secador de cabelo, com um ferro, longe, longe, de longe, ou com uma chama, ou uma bituca de cigarro e pronto. Mas eles já acreditavam que o pinto do negão era milagroso. E vocês entendem? Não tem para isso, não era aquilo que tinha. Por isso é importante entender o princípio e o que é o princípio e o que são as estratégias. Quando você, como quando o networker entende o princípio, as estratégias você faz. Mas se você não entende o princípio, você fica brincando e pulando de estratégia em estratégia até você cair fora, porque você não entendeu o princípio. Vocês já sabem para quando vocês forem no mar, né? E então vamos falar um pouco dos princípios de construção do negócio. O princípio é o que nos faz ser de caráter. O princípio de construção é o que nos faz fortes. O princípio de construção é o que nos faz profissionais. O princípio de construção é o que nos impulsa a permanecer. Mesmo que tenham dificuldades, porque conhecemos o princípio. Conhecemos o princípio. E então,
Para isso é a educação. A educação é para que nós entendamos o princípio. A educação é para que entendamos o princípio, para construir um negócio de multinível nas grandes alturas. É por isso que precisamos da educação. Precisamos da educação porque a educação é a que nos permite nós virarmos líderes. Lembrem que quando fazemos arquitetura no negócio de multinível, estamos construindo um ativo e esse ativo do que está construído? De pessoas. Está construído de pessoas, mas agora, quando avancemos, vamos perceber que não é de qualquer tipo de pessoas. Não é de qualquer tipo de pessoas, está construído de pessoas, mas não é de qualquer tipo de pessoas. Quer dizer que é fascinante e por isso é que precisamos de educação. Porque precisamos de liderança, porque precisamos de poder, porque precisamos de visão, porque precisamos de tecnologias blandas e tecnologias duras. Tecnologias brandas como o sonho, o entusiasmo, a paixão, o ímpeto, a perseverança, a consistência, a disciplina, o amor, o perdão, a possibilidade de se adaptar e de mudar e a possibilidade da gente ficar calados. Quando precisamos ficar calados, a possibilidade de não falar tanto porque já falamos muito. Tudo isso são tecnologias brandas. Mas eu não posso construir esse negócio só com entusiasmo e só com paixão. Eu não posso construir esse negócio somente com... não. Eu preciso de tecnologias duras. Quer dizer, eu preciso de como fazê-lo, eu preciso do como mexo aquela chave para que a água saia, eu preciso do know-how. Essas são as tecnologias duras. Eu preciso como chuta a bola para que ela entre no gol. Eu preciso saber como se movimenta o volume de maneira inteligente. Eu preciso saber como se movimenta o volume de maneira firme e automática e preciso saber como construir esse ativo para eu poder me retirar e deixar que outros cresçam. Por exemplo, quer dizer, eu preciso saber tecnologias brandas e tecnologias duras. Por isso, é incrível que precisamos sempre da educação. Precisamos da educação para gerar essas tecnologias. Preciso entender que é um negócio de consumo. Da parte produtiva, eu preciso saber que é um negócio de consumo. Quer dizer que, claro, construímos um ativo, porém eu preciso entender princípio número 1, educação. Preciso me educar, porque com a informação que eu tenho lá de fora eu não posso fazer isso. 2. Preciso educar o sócio, preciso colar no programa educativo o sócio, porque com a educação que ele tem, não posso fazer. Princípio número 2. É um negócio de consumo. Quer dizer que eu preciso consumir. Eu preciso consumir e esse é um princípio não negociável no negócio, do qual nós não falamos. Adivinha por quê? Porque é básico. É querer respirar. O princípio do consumo é tão importante que é querer respirar. Por isso não falamos tanto dele. Se você deixa de respirar, se você e eu deixamos de respirar por alguns segundos, o que acontece? Vamos morrer, parece que dá um infarto, uma trombose, dá alguma coisa no cérebro e a gente morre. Mas perceba o milagroso que é respirar. E ainda assim, eu não estou procurando o Leonardo para falar para ele: Leonardo, olha como eu respiro. Veja, escuta como eu respiro. Veja, dá uma olhada, dá uma olhada. Escuta, 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 escuta como eu estou respirando. Escuta meu coração como respira. Veja as minhas palpitações. Você percebe? É isso que faz que eu não morra. Dá uma olhada. Não. Mas se você deixa de respirar um segundo, você morre. Quer dizer que isso é um princípio. O princípio da respiração é o princípio da vida. No network marketing, o princípio do consumo é como respirar. Quer dizer que todos os dias consumimos, consumimos, consumimos. Quando eu entendi esse princípio, consumo, 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 consumo. E se o multinível puxa um batom que não seja tão vermelho, consumo, 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 consumo. E se eles colocam um carro, eu vendo o meu carro e compro o carro da minha empresa porque é do meu negócio. Não importa para mim que não seja um carro sem bunda, daqueles que você compra, sabe, daqueles carros sem bunda. Sabe, não importa. O carro que eles fizerem, eu vou consumir. Por quê? Porque
Tem a ver com o princípio. Tem a ver com o princípio. Quando eu entendi esse princípio, pergunta, é fácil ou não fazer dali para frente? Claro que é muito fácil fazê-lo, porque eu já faço de maneira automática, ponto. Eu faço no automático e então quando eu contrato empregados para algumas atividades que eu faço, diferentes do negócio, pois eu ensino eles a consumir. Ah, e como é um princípio, se não fazem bem, não podem trabalhar comigo. Adivinha por quê? Porque é um princípio, então, neste teatro. Adivinhe com que a gente lava as mãos às milhares de pessoas que entram aqui. Com desdor, com detergente. E essas 1.200 cadeiras são limpadas com um limpador todos os dias. E há 121 formas de mover volume, comprando um teatro como eu. Porque é um princípio, porque é um princípio, porque é um princípio. Porque é um princípio, mas no começo eu não tinha um teatro para mover volume. Eu movia volume na minha casa. 70 pontos, 100 pontos, 150 pontos, 200 pontos. O que precisasse. Pontos. Eu movimentava volume como? Como um consumo, porque é um princípio. E eu mesmo, vocês escutaram papos meus no YouTube que já foram colocados, exemplos e treinamentos que a gente faz com as pessoas para que eles aprendam a consumir, porque isso é um princípio. Pois bem, o seguinte valor, para construir isso daqui é o princípio da duplicação. Por que é tão importante esse princípio? Porque se eu estou conectado e entendo que este é o princípio, isto para mim não é negociável. Quando eu ingressei no negócio, convidaram eu para uma convenção. Não fui. Porque eu era reitor de uma universidade. O que eu não entendia? O princípio, e não fui. Quando eu entendi o princípio, comecei a ir a todos os eventos do negócio sem pôr desculpa. Conhecem pessoas que põem desculpas? É porque eles não entendem o princípio, eles não estão entendendo o princípio. Então, o papel é que eles entendam o princípio. Quando eu entendi isso, não falhei jamais num evento. Quando eu entendi isso, nunca falhei no consumo. Jamais falhei no consumo. Outra vez um amigo meu falou para mim, olha, compra um filtro de água, esse filtro que não sei o que tem uma pedra dentro. Eu falei, não, que eu dou para você de presente. Falei, não, eu cobro de você para eu ter essa marca na minha casa. Muito dinheiro, eu não posso ter ele, você não pode pagar para mim o que eu cobraria de você para eu ter na minha casa esse filtro, porque viola o princípio, porque na minha empresa tem um filtro. Porque meu negócio nos Estados Unidos tem um filtro, e se a minha água é bebida filtrada, vem daquele filtro. Não vem de outro filtro. Que eu dou de presente para você, não, é que eu não estou me indigando, para mim não interessa isso daí. Eu faço esporte. Veja como eu estou de lindo. Não, tô brincando. Eu faço esporte há 2 anos e meio. Quer dizer, eu faço esporte há 2 anos e meio. E faz pouco tempo escreveu um amigo meu dos Estados Unidos, veja o que saiu, uns aminoácidos. Falei, princípio. Se eu consumo isso, pois tem que ser a partir de agora. Isso não me importa o que ele custar. Não importa. Consumo esses e joguei fora os outros, porque até então não tinha esse produto no meu negócio. Então é um princípio. Se você faz bem isso e isso, agora você vai perceber que quando começamos a construir a arquitetura do negócio, você começa a ver um fenômeno maravilhoso dentro do negócio que chama a duplicação. A duplicação quer dizer que os demais começam a ser o que nós estamos fazendo bem. Começam a fazer isso e quando começa a existir a duplicação e quando começa a existir o fenomenal milagre no network marketing, eu vou contar por quê. Porque na vida tradicional, por exemplo, um dentista famoso e importante, ele não pode se duplicar. Não pode se duplicar. Entre mais importante ele seja e quanto mais inteligente ele seja e quanto mais científico ele seja, menos ele pode se duplicar. Tem mais, se duplica mais se ele for ruim. Não, mentiras. Sem nem ruim nem bom, não pode duplicar. O arquiteto não pode se duplicar, o médico não pode se duplicar, o engenheiro não pode se duplicar, nem o mestre pode se duplicar, nem o empresário pode se duplicar. O empresário tradicional. Mas no network marketing podemos nos duplicar.
É isso que as pessoas ainda não entenderam. As pessoas que não fazem network marketing, que quando você aprende a fazer network marketing, o que você precisa buscar é que tenha duplicação. Então, na medida em que a gente aprende a fazer as coisas bem feitas, as básicas, o básico, a gente vai duplicar e vai duplicar bem. Por isso que precisa aprender a fazer essas 3 coisas super simples: se educar, consumir e duplicar o que eu vou mostrar. Estes comportamentos e o que eu vou mostrar a seguir. Veja esta beleza. Eu entro no negócio. Você entra no negócio e você entra num processo de crescimento. Eu acreditava que era o líder. Porque eu venho fazendo liderança desde que eu era criança. Tinha 7 anos, a história vocês já conhecem. Mas quando eu estava sentado naquela universidade, eu já tinha 10 anos sentado como reitor dessa universidade. O que acontece quando a gente tem muito tempo sentado num lugar de trabalho onde a gente não se educa, a gente retrocede. A liderança retrocede. A atitude retrocede, a paixão retrocede, a crença na gente volta para trás, a autoestima vai para trás. E claro, se a gente vai envelhecendo e vai retrocedendo, vai indo para trás, a gente termina pobre. Porque a vida vai retrocedendo em todos os aspectos. Quando eu entrei no negócio, eu acreditava que eu tinha liderança. E comecei a ler os livros, comecei a ir aos eventos, comecei a desenvolver atitudes brandas. Empecei a voltar a recuperar os sonhos que eu tinha quando eu estava jovem. Comecei a recuperar a visão e a esperança e recuperei a paixão que eu tinha perdido, mas que eu tinha quando eu era criança e quando eu estava na escola. Quantos de vocês lembram que quando vocês estavam na escola eram mais apaixonados? Mas quando crescemos, nós viramos duros. Porque a gente precisou ir trabalhar e perdemos a paixão que a gente tinha de jovem, de sonhador e de buscadores. Eu entrei neste programa educativo e comecei a me educar e comecei a recuperar essas coisas que eu tinha perdido. E então, quando a gente recupera as coisas que perdeu, você começa a se convertir numa pessoa melhor. Você começa a ser um sonhador, você começa a virar num visionário, você começa a se converter numa pessoa que tem norte. Quando vivemos normalmente num ambiente onde as pessoas não têm norte, quer dizer que você começa a ubicar a sua vida, a pôr um norte, a pôr um propósito. E isso começa a gerar uma mudança positiva em você, mas o mais lindo é que você começa a gerar uma coisa e que o negócio do multinível que não pode construir e é sem crença. E você começa a construir a crença. Para você construir isso daqui, você precisa ter profunda crença. Você precisa ter uma profunda crença em você e crença no negócio que você está fazendo. Por isso que eu fui de sucesso no negócio, porque eu acreditei. Porque eu avancei na crença. É que eu vejo pessoas contando o negócio para outra pessoa e a gente vê a cara dele e se fala, ele não acredita. Isso dá para perceber na cara da pessoa. Outra vez eu fui acompanhar um líder que tinha uma pessoa nova. E ele falou, vamos lá, você me vê dando o plano de negócio. E eu fui com ele. E ele dava o plano pro convidado, umas bolinhas pequenininhas e uns risquinhos, assim, umas linhas como se fosse de jardim infantil. Do maternal, assim, com medinho na bundinha. O outro não vai entrar, senhores, porque esse medo é lido. O outro fala, ele não acredita nisto, ele tem medo. Ele tem medo. Quer dizer que crescer é que a paixão se apropria de você. Tem um milagre em você que faz você levantar do lugar onde você está sentado e faz você juntar um grupo de pessoas e faz você contar o negócio, faz você brilhar os olhos. E você faz com que eles acreditem numa coisa que eles não acreditavam que existia. E você coloca na frente deles uma opção que ninguém tinha colocado. Quer dizer que já acredita em você e você já acredita no negócio. Quer dizer que o capital que nós temos por dentro para construir o negócio chama crença. Os que acreditam chegam em diamante. Ponto, acabou. Os que acreditam chegam em diamante. Fala comigo. Os que acreditam chegam em diamante. Os que acreditam viram diamante. Ponto, não tem outra possibilidade. Mas entendam que o que eu estou falando é que os que acreditam chegam nos pins mais altos. Então não vamos deixar em diamante. Os que acreditam chegam
lá no último PIN da empresa. E é isso que nós queremos, que vocês tenham crença, mas é preciso de crença. Porque as pessoas que entram no negócio e morrem, por que elas morrem? Porque eles não acreditam. É porque eles não acreditam. E eu já estou há 15 anos vendo como as pessoas morrem. E a gente vê que morre, e a gente fala, incrível, ele não acredita. E o que eu posso fazer? É que se tivesse uma injeção para aplicar na nádega, dar um tapinha e pôr a injeção, mas não tem. Eu gostaria que vendessem ampulhetas de crença, por exemplo, e que a gente pudesse entrar na página e falar, me dá 50 ampulhetas de crença para eu colocar nos 50 líderes que eu preciso. Seria maravilhoso se um sonho não existe. Se inventassem conta para mim, onde for, eu compro, mesmo que não seja um do negócio. Ampolheta de crença. Ampolhetas de crença não existe, por isso que nós precisamos desenvolver nós mesmos. Quer dizer que quem desenvolve fica poderoso. Quem desenvolve vira poderoso. Eu cheguei em Cali para construir esse negócio sem amigos em Cali, não vivia em Cali, não tinha família em Cali, não tinha amigos em Cali, não tinha estudado em Cali, não era daqui de Cali, não dançava salsa como eu danço hoje. É mentira, eu não sabia nada de Cali, vocês entendem? Eu a única coisa que sabia é que era uma cidade de 3 milhões de habitantes com pessoas incríveis. E só. Só que eu precisava ter crença e eu tinha crença. E quando eu subi na montanha que vocês veem atrás desse teatro aqui, e eu vi os 3 milhões de pessoas, eu falei, uau, vamos ser milionários e vamos ser exitosos e vamos a viver em abundância. E eu falei muitas vezes obrigado, meu Deus, por ter encontrado esta oportunidade. Obrigado à energia elétrica, a tudo que existe por cima da terra, por eu ter encontrado isso. Por quê? Porque eu acreditava. Quem acreditava? Eu. Embaixo, 3 milhões de seres humanos, mas eu acreditava. Simplesmente foi descer a montanha e começar a contar por primeiro. 9 anos depois, bem mais alto em Cali sem sair de Cali, e ninguém percebeu que é o mais lindo de tudo. Ninguém percebeu porque o mais lindo do negócio de multinível é que triunfamos. Mas não é para os outros perceberem, nós triunfamos bem. Nós temos sucesso com amigos, triunfamos bem, triunfamos com amigos, então o ponto de partida é esse. Querem saber como subir a crença? 200 áudios. Eu mandei para dentro nos primeiros 3 meses do negócio, 200 áudios. Eu bati nos primeiros 3 meses do negócio. Eu vejo pessoas que eu vejo cara de que ele não escuta áudio. A gente vê esses novos assim entrando na APN e eles não estão escutando áudios, eles não estão escutando áudios. Quem escuta áudios anda erguido. Dá para perceber. Diz, eu hoje falei com 4, trouxe 5 na APN. 4 megaplanos e matei todo mundo. Mas não interessa, estou aprendendo. Quem escuta áudios, a gente vê na cara dele. Porque pratica, e quem pratica, sinceramente, Deus ajuda. Vocês entendem? Quem pratica funciona porque funciona. Quer dizer que eu escutei 200 áudios, eu escutei todos esses áudios e nunca deixei de escutar áudios, sempre escuto áudio, e é porque isso me ajuda a aumentar a crença. Por isso, eu demorei tanto neste pedaço, porque o mais importante é você. Tu. É um texto sagrado onde diz que um cego não pode guiar outro cego. É um princípio sagrado. Um cego não pode guiar outro cego. Então, se a gente é bem bobão, bem bobinho, não, senhores. Precisamos ser os melhores, os que mais acreditamos, porque já escutamos muitos áudios, porque a nossa crença é alta, porque somos capazes de negociar com o outro e trazer ele com um imã que chama crença. Por isso, quando vocês veem esses ombros pratas que sobem no palco, vocês percebem que eles estão quentes, que eles falam. Eu tenho umas meninas que subiram no seminário passado que elas devem estar por aí. Uma menina muito linda com o esposo e ela fala, eu sou uma mulher empoderada. Vocês lembram? Eu falo, essa mulher, ela ela, sim. Essa mulher está crendo, está acreditando, ela está super emocionada construindo. E diz, eu vou chegar num outro nível e isso é paixão porque ela acredita. Bem, quando acontece isso, então, veja a ação que começa. Você sai da sua casa com um mapa na sua mão. Não é de qualquer jeito. É com a emoção de ter um mapa na mão, que você guarda no seu quarto ou no seu escritório. E esse mapa eu tenho. Eu tenho ele escondido, porque meus downline vão, eles falam, onde ele terá o mapa? Onde estará o mapa? Onde estarei eu nesse mapa? É normal.
Quando eu ia na casa do meu upline, ele tinha um mapa na casa. O Gustavo. Gustavo e Diana tinham um mapa na casa e eu entrei naquela casa e eles se esqueceram de tirar o mapa. E eu era bem enxerido. E entrei na casa. E eu dizia, mapa do negócio. Eu vi ali. José Bobadilla estava desenhado numa bola. E eu imediatamente falei, meu upline acredita que eu sou uma bola. Porque eu tinha desenhado o mapa com umas bolas. E o mapa que eu vou mostrar para você, meu upline é diamante executivo. Porque ele tinha o mapa. Porque ele tinha o mapa. Por isso que ele é um diamante executivo, porque ele tinha o mapa. É a pessoa mais tranquila que eu já conheci. Porque ele tem um mapa. Repita comigo, os que têm mapa são tranquilos. Os que não têm mapa, dá para perceber. Os que não têm mapa, dá para perceber porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Então, como eles não sabem o que eles estão fazendo, eles vêm e eles falam, meu Deus, será que eu vou lá em Buga numa romaria? Não, você não precisa ir em Buga. Você vai que sabe se você for lá na Aparecida do Norte, mas se você tiver mapa, você vai conseguir ter um norte. Se você tiver um mapa, vai acontecer isso. Quando você tem um mapa, velho, o que você faz? Você sai e dá um plano. E você mata a pessoa. É normal. É normal. A primeira que eu matei foi uma psicóloga. Fui junto com meu upline, porque eu já tinha um mapa, então fomos dar um plano. Plano, uma psicóloga amiga minha. Boa amiga. E demos o plano para ela. E meu upline fez um comentário e a psicóloga fez, e ela morreu de uma vez. E eu, como bom downline, adivinha para quem que eu pus a culpa? No meu upline. Aí eu falei, é incrível, você matou ela. Você matou ela. Não, ela já tinha nascido morta, mas eu, como bom downline, falei, você matou ela e eu tomei uma decisão. Se tiver que matar, quem vai matar sou eu mesmo. Se tiver que matar, vou matar eu mesmo e eu acredito que meu upline matou ela para me dar uma lição. Se você continua me usando, eu vou continuar matando eles para você. E então eu levantei e encontrei o primeiro e patrocinei ele. E ali não tem nada. Quem não entende, fala. Já tenho a primeira linha. Está faltando 5. Eu tenho susto quando vejo isso porque eu falo, ele não sabe o que está chegando para ele. E então vamos e patrocinamos o segundo. E patrocinamos outro. E o novo fala. Eu vou chegar em Esmeralda rapidinho. E então a gente fala, coitadinho. Só que a gente não pode falar porque a gente mata eles. Senão que a gente como que fala, ai, coitadinho. Ai, vem aqui, Calosso, Calosso, precisa dar muito chuchu, porque eles estão muito jiu-jitsu ainda, eles estão muito ingênuos. Essa ingenuidade precisa ser tirada da gente. Os ingênuos não chegam em diamante. O mais feio nesses negócios é ver pessoas ingênuas. Por isso o negócio sofre tanto e por isso as empresas sofrem tanto porque tem muitas pessoas ingênuas na rua fazendo besteira. Coitada da empresa. Só que o mais lindo da empresa é que, por muita besteira que a gente faz, continua crescendo, não acontece nada, isso já está feito a prova de besteira. A empresa está feita a prova de besteira, então a gente patrocina, a gente fala, já tenho. Não, não, não. Senhores, veja o que acontece. Patrocinamos o quarto, patrocinamos o quinto. E toma cuidado com aquilo que eu vou falar para vocês. Eu escutei isso quando comecei. Durante 60 anos, foi demonstrado pelos líderes do negócio que se a gente patrocina 5 pessoas, aparece um que queira fazer. Isso chama lei de probabilidades. Se pode fazer,
Porém, o que a gente anda buscando é um que queira fazer e que faça bem e que possa fazer profissionalmente. E então, isso que o líder precisa entender, ando procurando um que queira fazer. A única forma de encontrar um que queira fazer realmente é patrocinando 5. É muito provável que você patrocine o primeiro e você dê onde era. Se isso acontece, você vai ganhar a Mega Sena. De verdade, é melhor de uma vez que você faça a Mega Sena com 30, com Loto Fácil, que você jogue tudo e você compre a Telecena porque você vai ganhar também. Mas pode acontecer. Pode acontecer. O mais lindo, lembre, cuidado, patrocinamos 5. ¿Estamos claros? Quer dizer que precisamos aprender a nos comunicar com outras pessoas. Não sei se você vai dar o plano, não sei se você faz se comunicando com amizade, não sei se você gasta um café, empadinha, não sei se almoça, não sei o que você vai fazer, mas você precisa patrocinar 5. Você precisa patrocinar 5, você precisa contar o negócio de alguma maneira para 5 do jeito que já ensinaram para você os seus líderes que você faça, ou do jeito que você acredita e entende que pode fazer. E se você patrocina 5, veja o princípio. Como você entende o princípio da educação, então você vai duplicar neles o princípio da educação. Quer dizer que você vai enamorar aquela menina levando ela para a educação. Perceba o seguinte, se a educação é primeiro, ao consumo ou à educação. A educação, você leva ela para a educação, a primeira coisa que você vai levar a pessoa é para a educação. E a todos você leva para a educação e veja o que acontece. Tem um que chega perto e fala: obrigado por ter me convidado para essa coisa tão incrível. Conectei com essa senhora que falava no palco. Esse jovenzinho que falou no palco me fez lembrar a minha juventude e despertei meus sonhos no seminário. Obrigado por ter me convidado e você merece um beijo. E dá um beijo em você. Você não sei se você me entende. É muito lindo. E esse líder vai embora para casa e ele entra no YouTube. E ele entra em Evox e vai nas aplicações e escuta todos os áudios. E quando você liga para ele, ele fala: não consigo dormir depois que eu fui no seminário. Eu já escutei 40 conferências, 90 áudios e estou a ponto de me enlouquecer. E a minha mulher falou para mim que eu preciso ir embora, morar no quarto do lado. Ele está louco e a gente fala: uau, encontrei o primeiro sonhador. E esse é o momento mais apaixonante para o networker, porque ele encontrou o primeiro sonhador e a grande pergunta é: e o que eu faço com esses 4? Querer eles, mas não fazer caso deles. Gostar deles, mas não fazer caso para eles. Ponto. Gostar deles, mas não correr atrás deles porque eles não estão prontos e o que já foi demonstrado em 60 anos de fazer negócio é que aqui, estes vão fazer agora, este vai fazer agora, e quer o resultado agora, ele quer ter resultados agora, ele quer pôr o trabalho agora, ele quer subir o volume agora, ele quer escutar os áudios agora, ele quer patrocinar pessoas agora. Ele quer mover produtos agora. E ele quer solucionar os seus sonhos agora. Este diz: não, eu tenho um trabalho e não posso. Esse aqui tem um lourinho, esse aqui tem uma cachorrinha, e esse daqui, o passarinho, foge cada vez que tem um seminário. E não pode catar o passarinho de novo. E se você não entende o princípio, então você começa, como zonzo, a andar atrás deles. Vamos, é muito bom. Você perdeu o seminário. Lançaram mais um produto. Veio a Lady Gaga. Você entende? Então começa a se desgastar. E lembre um princípio. O cavalo que não quer beber água não pode ser obrigado porque ele cata você no chute, no coice. Se um cavalo não quer beber água, você não pode puxar ele e falar: cavalo, vem beber água que é muito boa, a água para o sistema circulatório. Ele dá coice em você. Esse cavalo não quer beber água. Mas este cavalo quer beber toda a água. Fica com esse cavalo. E os outros, não se desgaste. Agora vem uma coisa espetacular, porque este senhor vai tomar todo o seu tempo. Ele quer escutar mais áudios, ele quer ir jantar com você, e ele quer tomar um café com você, e ele quer conhecer onde você mora, e ele quer falar mais com você, e ele fica intenso. E é o primeiro que chega na APN e ele vem lindo.
E ele toma banho. E ele fica lindo quando vem na APN. E na terceira APN, ele fala pra gente, ela é a minha esposa. Eu apresento ela pra você. Já convenci ela pra vir comigo e eu falei pra ela que se ela queria ter um futuro comigo, ela precisava me apoiar. E se não, que mesmo assim eu continuava com ela. Não sei se vocês entendem. É assim, eu convenci para que ela viesse. E a mulher falou, sim, estou amando. Eu nunca tinha visto meu marido tão entusiasmado. Ele ressuscitou. E agora, meu tempo como líder, eu invisto aqui. Aqui, por favor, invistam ele aqui. Invistam ele aqui. Não invistam aqui, por favor. Não invistam aqui, por favor. Hello. Se você está investindo seu tempo aqui, eu recomendo você que você vá no McDonald's. Você sabe a piada, né? Não invista seu tempo aqui. Invista ele aqui. Como o negócio fica simples ou complicado? Simples. Ele é simples porque precisamos ir onde nos edificam. Precisamos ir onde aquele que crê. Precisamos ir onde que está querendo. Precisamos fazer equipe com aquele que sonha e aquele que quer por ação. E já como ele está conectado no programa educativo, grande notícia. Ele nunca vai morrer. E esse é o tremendo programa educativo que temos, porque o que impede é que um líder que entendeu jamais morre. Então, repita comigo: o líder jamais morre. Ponto. Esses que falam, eu tinha um líder que morreu. Ele não era um líder. Os líderes não morrem, os líderes não são tão bobões, os líderes perseveram, os líderes não mudam de empresa a cada 8 dias, os líderes... Não, isso não é o líder, isso é um pseudo-líder. Ai, mas eu tinha um líder. Não, isso não era o líder. Ele mentiu para você. Ele não era um líder. Os líderes, eles são como Jim Dornan. Os líderes viram como Dexter Yeager. Os líderes viram como o Foley. Os líderes ficam como Carlos e Cláudia Castellanos. Os líderes são como Fábio e Sheila de Souza. Os líderes são como Gustavo e Diana. Os líderes viram como os diamantes que você já viu na Colômbia, gerando futuro e gerando prosperidade naquilo que eles aprenderam a fazer, amigos. E então, como os líderes nunca morrem, você aplica um princípio que você já leu nos livros, onde diz: os pobres sofrem de medo, os ricos não. Então, a mentalidade de pobre diz: eu tenho que pegar todos eles porque eles vão morrer. Desculpa. Essa é a mentalidade do pobre. E pega aquele que não quer fazer e fala, mas sei que eu patrocinei eles e agora eles vão morrer. Tranquilo. Ele nunca vai morrer. Se você edificou a sua linha de patrocínio, por isso é importante edificar a linha de patrocínio. Por quê? Porque eu preciso que esse líder, se ele não se identifica muito comigo, ele se identifique com a minha equipe de apoio, porque aqui o que importa é que nem Ivan Morales dizia, não é ter a razão e sim o resultado. Então, para você não importa que ele se identifique com um quarto ou quinto, não importa se finalmente o que você quer é que esse líder tenha resultados. E você já segurou ele no programa educativo, agora veja o que você vai fazer. Nas APNs, é esse seu primeiro sol que chega na APN. Ele chega de primeiras, ele chega lindo, ele traz convidados, ele edifica, é positivo e constrói. Isso dá tempo para você fazer isso, veja que lindo, e você continua. Isso chama bloco de 5. Quer dizer que se você entra para fazer um negócio de multinível, aprende a colocar 5. Somente 5. E quando você aprenda a pôr somente 5, aí você faz o quê? Você põe outros 5. Mas tenha certeza de uma coisa. Antes de pôr os outros 5, você tenha feito esse trabalho. Porque esse trabalho acontece somente se você edificou, se você fez bem o básico da educação, se você conectou ele no sistema como é devido e se você apaixonou ele com o tempo suficiente como se apaixona uma pessoa. Se você fez isso, veja o que acontece. Você patrocina outros 5.
Você fala com todo o seu mesmo princípio, você dá informação, você escaneia e aparece outro que quer fazer quando? Quer fazer já. Quer fazer já. Ele quer fazer agora e agora você tem outro grande amigo dentro do negócio. E agora, na APN, esses vêm na APN também às vezes. E estes consomem. Às vezes. Mas sempre tem louros e papagaios e desculpas, e por isso a gente não se desgasta com eles, porque o grande problema que eu entendi é que a gente não sabe, se aqui pode ter duas categorias destes, tem uns que vão fazer já, que são estes vão fazer depois, mas tem outros que não vão fazer nunca. Imagina a gente detrás de um cara que não vai fazer nunca e convidando ele para a PN. Por isso que não vale a pena, porque a gente não sabe se este vai fazer daqui a um mês, daqui a 2 meses, em 2 anos ou em 20 anos. Então, como a gente não sabe isso, é melhor evitar esse desgaste. E por isso é edificante o negócio, porque eu somente me comprometo aqui. Está entendido até aí? Se vocês não entendem alguma coisa, pois esse papo acontece novamente daqui a 5 anos. Então perguntem agora. Agora você já namorou, fez apaixonar o segundo, você faz outro bloco de 5 pessoas e você acha o terceiro. E nesse momento você está pronto para empreender a carreira no nível de esmeralda, que é a primeira carreira que eu sugiro que vocês comecem. Não entre na carreira de chegar em prata, de chegar em ouro. Isso é muito importante, mas isso não é uma meta de chegada. É um caminho de passagem. A primeira meta que qualquer um de vocês dentro do negócio do multinível precisa ter é que é chegar no nível de esmeralda e construir um ativo que gere um ingresso de esmeralda, fazer ele bem feito com uma frontalidade suficiente que gere um ingresso de esmeralda. E agora você tem 3 líderes conectados ao sistema. E vocês vão perceber que todos esses líderes começam a ter os mesmos comportamentos que você já teve, quer dizer, eles se educam e consomem. Eles se educam, consomem e patrocinam outros. Se educam, consomem e patrocinam outros. Repete comigo. Se educam, consomem e patrocinam outro. Não é mais o que eles fazem. Quer dizer que você conseguiu se duplicar como mínimo nesses 3 pontos. E agora, estes também geram volume. Por isso é que precisa querer eles também. Porque eles também geram volume. E precisa convidá-los, mas não gastar tanto tempo com eles. Mas eles geram volume. A partir de aqui, você tem uma estrutura para começar a construir um negócio no nível de esmeralda. Mas se a minha meta, como era que eu tinha depois que eu entrei no negócio, a primeira meta que eu coloquei, não foi chegar em esmeralda. Porque falaram para mim que se eu chegava em esmeralda, pois que eu ia ser convidado a treinar outras pessoas. Porém, aqui por perto, e está bem. Mas é que já era convidado aqui do ladinho, então não mudava muita coisa. E que eu ia ser convidado para países de pertinho, por ali, mas falaram para mim, se você chegar em diamante, você fica livre e vão convidar você pelo mundo inteiro. E eu falei, como assim? Então, vou encontrar 6 líderes, tudo bem, continuei o caminho, coloquei mais 5. Antes de chegar em esmeralda, de uma vez coloquei mais um bloco de 5, porque eu já tinha feito isso 3 vezes, então fiz uma 4ª vez. É fácil ou é difícil? Porque uma habilidade aprendida é cada vez mais fácil quanto você mais pratica. Uma habilidade aprendida é mais fácil quanto mais você pratica. E então eu achei o 4º líder e continuei fazendo bloco de 5 e encontrei o 5º líder. E uma vez eu encontrei o 5º líder, eu coloquei outro bloco de 5 e encontrei o 6º líder. Sabem quanto demorei para fazer isso? 2 meses. Repitam comigo. 2 meses. Não demora mais do que isso. Demora 2 meses. Quando eu entrei no negócio, o kit de patrocínio de entrada, não sei se era 200 mil pesos, quer dizer, precisava fazer terapia para que o cara entrasse. Agora é de presente praticamente o kit de negócios, 30 e poucos mil pesos. Quer dizer que isso realmente é o que precisa de um pouco de crença, e em 2 meses eu já tinha essa estrutura. Aonde eu fiz essa estrutura? Eu fiz lá em Popayán.
Aos 2 meses eu tinha essa estrutura. Eu quero que erga a mão, levanta a mão aquele que acredita que poderia fazer isso em 2 meses. Está vendo? Vamos ter 800 novos diamantes. Teóricos. Segundo isso, poderíamos ter 800 diamantes. Foi isso que eu fiz. Coloquei isso em 2 meses. E veja o que vai acontecendo. O líder que começou, qualquer dos líderes que estão iluminados, quer dizer que duplicaram o princípio da educação, o princípio e a duplicação, começam eles se fazem a seguinte pergunta: o que eu preciso fazer? Vocês escutaram isso? E o que você fala? O que você fala? Que patrocine 5. Patrocina 5. Quando a gente fala para um líder, patrocina 5, a gente o que faz é que coloca um termômetro embaixo do braço. E eles saem para patrocinar 5. Quando eles vêm falar com a gente, eles falam, eu patrocinei 3. Faz quanto tempo? 6 meses que estou. 6 meses? Mas é que você está patrocinando de joelho? O que você está fazendo? Então eles começam a contar e a gente puxa o termômetro para fora e a gente percebe que o nível de liderança é muito fraco. Não, é que você precisa entrar no programa de reabilitação profundo, porque tem baixa liderança. Mas por isso é muito importante identificá-los, precisa erguer o nível de liderança, precisa levantar isso. E bem, estes começam a ter certo nível de atividade, porque eu falei patrocina 5, então veja o que o outro faz, patrocina 5, eles vão patrocinar 5, porque chama duplicação sadia. Lembrem, o que você precisa aprender é que no negócio de multinível você precisa ter frontalidade e profundidade, mas você já colocou a frontalidade, ali você já fez a frontalidade, e você está duplicando que os outros também tenham frontalidade. Por quê? Porque você precisa que os outros também ganhem, porque o negócio é duplicar o êxito que você está tendo. E então eles começam a ter certo nível de atividade e veja o que normalmente acontece, que tende a aparecer um líder em cada estrutura de 5 que tenha em nível de profundidade. Primeira pergunta: quem faz estes 5? Eu quero ouvir essa resposta. Nossa, quem faz é o líder. O problema é que você quer fazer. E é aí onde você faz trança no seu cabelo, porque quem não entende o princípio começa a fazer isto, ele. E não. Palmadinhas na bundinha. Tapinha na bundinha. Por isso é um líder. Assim como você foi um líder, ele é um líder e você precisa lhe permitir que ele faça, deixar ele fazer, para que ele aprenda a caminhar. Se você faz, você está matando a liderança dele. Você está matando a liderança, você está anulando a sua liderança. Do que é o negócio? De liderança. É de líderes. Então veja o que começa a acontecer de lindo. A partir daqui acontece um fenômeno incrível, porque este líder daqui, ou qualquer um destes líderes, começam a ter esse comportamento. A partir daqui eles começam a não fazer conta do que você fala. E começam a fazer uma coisa que chama de uva. Racimos de uvas. É mais ou menos como se uma célula maligna entra no seu corpo e começa a se expandir. Então eles criam literalmente cânceres no network marketing, criam umas bolas de gente assim, mas eles não sabem para onde eles estão indo. Isso chama racimo de uva. Então tudo isso aparece, racimos de uvas. Vocês conhecem alguém nas suas equipes que faça racimos de uvas? É provavelmente que seja sentado na cadeira que você está. Porque não tem uma maquete, porque não sabe o princípio, porque eles não entenderam o princípio e estão fazendo um negócio difícil quando ele é muito fácil de fazer. Então veja o que acontece. A partir daqui é maravilhoso o que começa a acontecer. Porque eu, como líder que quero chegar em diamante, assumo uma posição de criar a profundidade como é devido. Porque os líderes que eu estou mentoreando, você pode fazer a profundidade até na China, se você entender o princípio. E quando você vem para cá, a China continua sozinha. Porque não aprendeu o princípio. Então, de nada adianta ajudar o outro se o outro não aprende. Você percebe?
Por isso, ninguém fez a profundidade para mim. Porque se eu entendi, ninguém precisava fazer a profundidade, mas quando você tem esse comportamento que você vai ter na sua equipe, a partir daqui você percebe se a duplicação foi correta e daí você começa a entrar na profundidade como líder e você começa a fazer isso aqui. Veja que lindo, veja que lindo, veja que lindo. Você começa a fazer isso daqui. E como isso é feito? O líder e o dono do racimo de uvas é o César. Quando eu falo com ele, eu falo, César, você tem um negócio maravilhoso, quanto direito você tem? Ele fala 5. E quantas pessoas no negócio? 30. E quando ele fala, você está percebendo? Eu estou tentando juntar as pessoas, motivando elas. Eu não sei se vocês me entendem. Canta para eles, faz motivação, dá pão para eles. As pessoas fazem piquenique. Que coitadinho. Eles fazem eventos de sonhos e da manivela, da corda, supera isso, você pode, porque eles não estão entendendo o que estão fazendo. Quando você entende, você não precisa fazer curso de motivação. Você não precisa, por quê? Porque você entende, você sabe para onde você está indo, você não precisa ditar curso de motivação. Então vai lá no César e fala, César, qual é o seu líder? O líder mais incrível que você tem? E ele fala, é Roberto. Os outros vêm para cá, para cá, para cá, para cá, para cá, para cá, para cá e falam, eu estou ajudando, César. Isso demora um ano, visitando esse monte de pessoas. Mas quem entende pergunta para ele, César, quem é o seu líder? Ele fala, eu tenho uma pessoa conectada que chama Roberto. Então vai onde Roberto e fala, Roberto, eu vi você na APN. Eu venho conhecer você. O que você já escutou? E conta para mim o que ele ouviu, o que ele leu e o que ele sonha. Roberto, quem que você conhece que é um líder? E ele fala, eu tenho um líder que chama Alberto. Vamos lá no Alberto. Eu coloco ele no meu carro e vou para casa do Alberto. Pau. E patrocino o Alberto. E essa noite falo, Alberto, isso aqui é incrível e tudo aquilo que vocês sabem. Eu falo, Alberto, para quem que podemos contar? E ele fala, eu tenho uma amiga que chama Mariana, que ela é maravilhosa. Ela é uma sonhadora incrível. Ela é professora de uma escola. Eu falo, vamos na Mariana. E vamos na Mariana essa mesma noite. E Mariana, quem que você conhece que é um líder? E a Mariana fala para mim, eu tenho um amigo que chama Martim. Ele é incrível. E essa noite vamos para a casa do Martim. Dá para aumentar isso daqui? Está muito pequeno. Mas não interessa. E então Martim apresenta para mim outra pessoa, e ele apresenta outra pessoa, e apresenta outra pessoa, e eu começo a descer em profundidade, mas veja o que acontece. Eu quero parar um pouco aqui, porque quando eu desci aqui, 5 em profundidade, apareceu o terceiro líder, ou o segundo líder, assim como na frontalidade apareceu um líder, agora na profundidade aparece outro líder, e aqui eu gero a primeira estação. Eu dou meu tempo, faz de conta que eu não fiz isso aqui ainda, isso aqui é um erro da pessoa que desenhou isso aqui. E depois eu bato na boninha dele. Eu somente desci 5 em profundidade. E fico com esse amigo e faço amizade com ele. Faço amizade com ele e tudo que eu contei para ele. Então, a mesma coisa que eu fiz com os líderes diretos, agora eu faço com ele na profundidade. Quer dizer, é duplicar a mesma coisa. É duplicar a mesma coisa e eu dou tempo para ele, e eu quero ele, ando com ele, apaixono ele, me faço amigo dele, tomo café com ele. Como quanto tempo vamos ser amigos? E tem direito que a gente brigue lá no futuro? Sim. E que a gente puxe o cabelo um do outro e que a gente se perdoe novamente? Sim. E isso é ser um amigo. Quer dizer, não importa, mas vamos ser amigos a vida inteira, ponto. E então eu faço aqui uma estação. E como eu faço uma estação com ele e ele é um já, ele se conecta no programa educativo e ele fala, o que eu preciso fazer? E eu falo para ele, coloca 5 diretos. Porque eu sei o princípio. Não dou para ele isso daqui. Eu só falo, coloca 5 diretos. Fica tranquilo, coloca 5 diretos. E daí ele coloca 5 diretos e termina colocando. Enquanto ele está colocando esses 5 diretos, eu continuo descendo em profundidade. Quando eu desço outros 5, o que eu encontro? O segundo líder, e então ele pergunta para mim o que eu preciso fazer. Eu falo para ele, coloca 5 diretos. Quando ele coloca 5, eu falo, coloca outros 5, bota outros 5. E quando ele coloca outros 5, eu falo, bota outros 5. E quando, mesma coisa, bota outros 5. Eu já pus 20, coloca outros 5, traz mais 5. Já pus 25, traz mais 5. E então ele continua me apresentando os líderes, e então veja o lindo, estou construindo um ativo, porque agora aqui, ou daqui está colocando 5, 10, 15, 20, 30. 30. 30, 30. Só que de 5 em 5.
O que você acha que vai estar construindo? O que está se criando? Enquanto isso, esses líderes daqui estão trabalhando na mesma coisa, porque cada um deles está me contando quantos líderes está pondo. Já pôs 5, põe outros 5. Já pôs 5, põe outros 5. É fácil ou difícil? É a mesma coisa com todo mundo. Você não sabe o princípio, adivinha o que você fala? Vai vender. Vai na rua vender. Compra 3.000 pontos se você vende. E acaba de perder um líder porque você fez ele ficar enredado numa coisa de conceitos que ele não entende e ele fala, como assim? O que eu faço agora? Primeiro falaram para mim que era uma estrutura e agora falaram para mim que eu vou vender. E por isso é que se cria a Torre de Babel dentro do negócio. E é porque alguém fala uma coisa diferente para você. Por isso, se você entende o princípio, você vai chegar em diamante, porque agora você não vai prestar atenção e somente a informação correta. E foi isso que eu fiz. Eu fiz caso da informação correta. E agora edifica. Mas você não precisamente precisa fazer o que falam para você, porque a informação que você tem é a mesma que tem seu upline. Não pode mudar isso para você. E então agora, veja o que eu continuo fazendo. Vai aparecer mais um líder, frontalidade, apareceu mais um líder, frontalidade, apareceu mais um líder, frontalidade, apareceu mais um líder, frontalidade. Que isso? Pergunta, quando você acredita que isso deixa de faturar? Nunca, senhores, porque é um negócio para a vida inteira. Esse ativo jamais deixa de faturar, porque é um negócio impressionantemente poderoso. E vejam o lindo que está acontecendo. Pergunta, por que eu tenho que fazer isso? Para permitir que eles façam seu próprio trabalho. Quem não entende, vem, fica manuseando aqui, passa as mãos aqui, passa as mãos aqui, e os da online começam a não gostar mais dele, porque ele é muito enxerido. E por que esse líder é enxerido? Porque ele sente medo de perder. Porque ele acredita que se ele se enfia aqui, sua equipe vai desaparecer se ele não fizer isso. O grande líder, o líder que é networker e entende o princípio, ele permite que eles cresçam. Enquanto isso, ele está construindo a primeira linha, que é a linha principal. E por que esse líder vai ganhar dinheiro? Porque esse líder chegou em 12% sozinho. Porque você ensinou o princípio de ele se educar e de consumir. E você ensinando o princípio de se educar e de consumir, de mostrar os treinamentos de produtos, esse líder chega rápido no primeiro, segundo nível. E esse líder aqui vai subindo também, esse líder vai subindo, esse líder vai subindo, esse outro vai subindo também. Esse aqui pode ter chego num prata, esse pode ter chego num ouro. Este pode ter chego também em prata ou em ouro. Pergunta, com quantos pontos pode se qualificar essa perna, essa linha? Com mais de 10.000 pontos, porque tem uma estrutura sólida. E aí é onde você não precisa pegar para você todos os produtos. O negócio do multinível não é feito para você se endividar. Jamais se endivide no negócio de multinível, porque o negócio de multinível não está feito para que você gaste dinheiro e sim para que você ganhe dinheiro. O negócio de multinível está feito para você ganhar dinheiro. Quando foi criado o negócio do multinível, foi criado para que nós ganhemos dinheiro, para que a gente mantenha sadia a nossa economia e para que a gente seja próspero e não a gente se endividar comprando produto da fábrica. Não. Não é isso que ter o negócio do multinível. Por isso jamais se qualifique fazendo volume sem ter construído a estrutura. E repite comigo, não devo me qualificar sem ter construído a estrutura. Ponto. O ponto não é necessário você falar. Se você constrói essa estrutura, agora você vai ter a possibilidade de ter aqui um diamante, 2 diamantes, 3, 4, 5 e 6, 6 diamantes nessa linha. É questão de tempo. E essa linha chama linha fundadora, é a raiz principal. Veio lindo, agora você qualificou aqui 10.000 pontos, mas aqui tem mais um prata, ouro, aqui tem um outro prata, ouro. Você vai ter a lateralidade suficiente para sempre ir na viagem de liderança que tem todo ano. Então você iria no cruzeiro, iria em todas as viagens maravilhosas que o negócio tem e não teria necessidade de comprar volume para você, porque essa lateralidade faz o negócio de maneira genuína e você sempre vai qualificar. E agora, veja o que acontece quando você pega a seguinte linha e se fez um racimo de uvas e você faz a mesma coisa. Você entra na profundidade e faz exatamente a mesma coisa. Entra na profundidade e faz exatamente a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa, constrói e aparece o primeiro líder e você cria a profundidade, aparece o segundo líder. Quem cria a frontalidade? Ele, não você. Ele,
Não, se você fica criando a frontalidade, os direitos, hello, você vai matar ele. Porque você não está lhe permitindo fazer o trabalho. Veja o lindo que fica essa maravilha de negócio. Você construiu a sua segunda linha. Enquanto isso, é muito provável que a terceira se qualifique sozinha, porque eles não esperam. Eles estão fazendo direito com liderança. Mesmo assim, se não acontecer isso, você já sabe o princípio e você faz exatamente o que você aprendeu. Exatamente o que você aprendeu, exatamente o que você aprendeu. E nesse momento aqui, você é o novo Esmeralda da Colômbia. Novo Esmeralda da Colômbia porque você construiu 3 linhas. Você construiu 3 linhas, mas você é o novo Esmeralda da Colômbia ou do mundo com 3 linhas, mas em crescimento. Quer dizer que você é um Esmeralda, mais ou menos com 15.000 pontos laterais. Você é um Esmeralda Rubi que tem um ingresso superior aos 15 milhões de pesos mensais. Por se você não acreditava que o negócio de multinível é o que mais paga no mundo. Você tem uma bonificação anual de liderança e você vira Esmeralda fundador. Você ganha bonificações do mercado, você ganha mais ou menos 7 ingressos como Esmeralda e você entra como Esmeralda fundador agora. E isto sempre vai continuar crescendo porque você vai ser um Esmeralda com vários Esmeraldas e diamante na profundidade. Esse é o negócio que estamos convidando você quando você desce mais ou menos esses níveis de profundidade, você descendo aqui e eles autonomamente descendo aqui, é aí quando você qualifica em prata. Nessa medida é quando você qualifica em prata. Na medida em que as linhas vão descendo, você qualifica ouro e qualifica platino. Se você qualificar a platino e você não fez isto, deixa ler na sua cara, você é um ex-platino. Você é um ex-prata. Ou você é um ex-esmeralda. Não é esse o negócio que ensinamos. O negócio que ensinamos é um negócio de arquitetura, é um negócio que tem um princípio e se você aprende esse princípio, vai ser maravilhoso porque você vai construir e ensinar esse princípio para todos igual. E então você vai com a quarta linha porque agora você vai para diamante. Duplica exatamente a mesma coisa e você começa para a quinta. E então você faz a mesma coisa e aparece o líder e aparece a frontalidade, você gera uma profundidade na sexto nível e aparece o líder que gera frontalidade e você é um diamante no mundo. Quando você chega ali, você qualificou no nível de diamante. Quando você chega aí, você qualificou no nível de diamante e você pode gerar um negócio que nunca vai morrer. Um negócio que vai pelo mundo inteiro. Um negócio que começa a faturar e como começa a faturar em redemoinho em todas as partes do mundo onde você for, você sempre vai ter um ingresso maravilhoso e por isso não existe nenhum outro negócio por cima da terra que gere mais liberdade, mais autonomia, mais liderança e mais edificação do que o negócio do multinível, porque ele está baseado numa estrutura que é zero vertical. Se vocês percebem, é a estrutura mais holística que eu tenha visto, é a estrutura menos horizontal que eu tenha visto e que dizem as pessoas que ignoram a informação lá fora, todo o seu negócio aqui é o quê? Ok, por que dizem que é isso? Porque ignoram a informação, porque ignoram esse conceito, porque não sabem o que tem a ver com a indústria. Aquelas pessoas que ignoram a informação, de uma maneira tranquila, eu falo para eles que são ignorantes, porque ignoram a informação. Ignoram a informação, mas esta informação, quando eu tenho esta informação, veja a incrível estrutura que eu crio, e o mais lindo é que todos estes líderes, mais ou menos 5 ou 6 líderes, com níveis de profundidade diferentes, começam a ter um negócio inclusive mais grande que o seu. Um negócio inclusive mais grande que o seu, e disso se trata. E esses líderes estão na profundidade da sua equipe, porque não todos os líderes vão ter os mesmos quilates que você, e não todos têm a mesma paixão que você, e tem outros que vão ter menos paixão que você, ou mais paixão que você, mas é isso que acontece. Meu upline está aqui. Eu estou no primeiro nível de profundidade do meu upline,
Quer dizer que meu upline encontrou um direto que ia chegar no pin mais alto. Esse dia ele pode ter ganhado a Mega Sena, mas ele não comprou. Então, se funciona, que o primeiro ou qualquer plano de negócio pode ser um diamante que chega no seu negócio. É assim que funciona, mas quando ele me encontrou, ele já tinha possivelmente patrocinado 5 pessoas. Ele tinha patrocinado 5 pessoas e esse líder direto que ele encontrou estava aqui. Quando eu encontrei, onde está o dentista Juan Carlos? Está aqui? Juan Carlos Martínez. Por favor, erga seu braço. Uma salva de palmas para o Juan Carlos. Juan Carlos e Lina. Lina está por aí? Não, Lina não está. Eu fui no dentista e ele é meu direto. Eu conectei ele no sistema. Ele me apresentou um amigo. O amigo foi numa convenção e ficou acesso um pouco. Ele fez assim, saía faíscas dele. E ele foi e patrocinou um amigo, e esse amigo era Christian e Andrea Soares. Ai. Uma salva de palmas para eles. Uma salva de palmas para eles. Veja o lindo. Porque eu sabia o princípio. Quer dizer que aqui estava meu dentista, ele me apresentou um amigo que levamos na convenção, e o amigo da convenção, a gasolina deu para ele para patrocinar Christian e Andrea, que eles são esses aqui. E eles fizeram diamante nos 3 anos seguintes. Ponto. E a partir daqui se criou uma estrutura incrível. Meu dentista patrocinou um garotinho de licença que chama Julián. 22 anos tinha. E esse garotinho patrocinou outra garotinha. E essa garotinha foi embora para a Argentina e patrocinou Paulo de Benedetto. Que lindo! Que lindo! Que tal a maravilha de negócio, senhores? E então? Mas eu vou contar o terceiro caso para que fique mais fixo na sua mente, o famoso tema da profundidade. Eu tinha uma equipe quando cheguei em diamante executivo aqui, que tinha um racimo de uvas incrível, mas como eu tinha 9 grupos, não dava o tempo para mim para fazer tudo. E eu tenho muitas ocupações. E aqui tinha um racimo de uvas de 300 pessoas. E isso chegava a 6.000 pontos. Isso não qualificava nem com advogado. Porque não tem estrutura, senhores. E o que não tem estrutura nunca qualifica. E um dia eu falei, pois, a dormir os pastores porque acabou o Natal. Vou começar a trabalhar. Catei essa equipe de profundidade e fui descendo. Eu conheci um amigo, você conhece um amigo, você conhece um amigo, e por aqui está um amigo que eu conheci, eu quero ver ele. Tititi, por aqui, ele está ali. Por favor, José, fique em pé. Fique em pé, José. Quero uma salva de palmas para ele, para o José. Olha para ele. Peraí. 35º nível de profundidade. Ele ficou sabendo 1 ano atrás. Porque eu nunca contei para ele. Ele acreditava que ele era direto meu. Mas eu sempre quis ele como um frontal, um direto. Esse é o princípio. Sempre que você desce profundidade, você gosta deles como se fossem diretos, porque o negócio é seu. E o tempo é você quem vai dedicar, e é você quem está construindo. E eu sei, nós ficamos super amigos, 35º nível de profundidade. Fizemos uma estação de amizade, de muita camaradagem. Fizemos esporte, aprendi, ele era Lady Gaga navegando, e ele me ensinou a navegar kitesurf, por isso que eu faço kitesurf, porque meu amigo me ensinou. Ele colocou eu dentro desse esporte maravilhoso, e com essa amizade, eu sempre perguntava pro José, você conhece um amigo, mas que seja um líder? E ele me dizia sim. E me levava pessoas e olhava e falava, não, ele não é um líder. Não. Precisamos dar muito leite para ele. Falta muita cabecinha para ele ser um líder. Mas ele pode se treinar. E continuava a pergunta: Joe, você conhece alguém que é um líder? E eu nunca deixei de fazer essa pergunta. E um dia ele falou: sim, já lembrei de um. É incrível. Mas ele vai falar que não se eu contar para ele. Eu falei: como ele chama? Ele falou: chama Andrés Rondônio. E então eu falei para ele: e onde está? Ele falou: mora em Palmira. E eu acelerei, apertei o botão da minha Mercedes, tirei o teto, colocamos um par de óculos bem maconheiros, subimos nessa Mercedes e pela reta de Palmira, tá? E chegamos em Palmira.
E eu entrei no escritório, lugar 38 de profundidade. E quando entrei ali e acabava, estava Andrés Rondônio, sorriu para mim, energia pura, ficou em pé. E escutem o CD para que vocês escutem a história que está nos áudios maravilhosos. Entrem no canal de José Bobadilla, Campos Bilbao, e dá like, 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 like. Não, mentira, eu tô brincando. Entrem e escutem o áudio, escutem o áudio para que vocês escutem a história, o linda que ela é. E patrocinei ele. E quando eu ia descendo as escadas do prédio do shopping Center de Ano Grande, eu falei, José, parabéns para você. Eu me detive e falei, parabéns, você acaba de encontrar seu primeiro diamante. Caterine e Andrés, por favor, fica em pé para que todo mundo veja vocês. Fica de pé para que as pessoas vejam você. Fica de pé para que vocês sejam vistos. E isso é maravilhoso. Quando eu vi eles que eles chegaram em diamante, quando eu vi a André e a Christian que ficaram em pé no palco e chegaram em diamante, eu falei, uau, meu Deus, esse é o negócio que eu queria fazer durante a minha vida toda, porque eu vi essas crianças sentadas numa reunião pequenininha e para eles brilhavam os olhos e hoje são líderes de categoria mundial. Eles são conhecidos no mundo inteiro, são famosos no mundo inteiro onde eu já fui. Eles falam, eles são seus? Eu falo, sim. São os mais lindos, verdade? Eles falam, são incríveis. Eu sabia que eram seus, falam para mim lá fora no exterior. É maravilhoso. É maravilhoso, senhores. E assim, tem montes e montes de histórias que já construímos. E nunca esqueçam isso que eu vou falar para vocês. Normalmente os diamantes estão na profundidade. Você precisa aprender a construir a frontalidade, a largura e a profundidade, porque muitos dos líderes que você vai encontrar estão na profundidade, no lugar 30, no 20, no 25, no lugar 25, no 18, mas eles estão na profundidade. Se você constrói essa estrutura, você vai gerar um negócio sólido, desde o nível de prata. Tem mais, se você constrói essa estrutura de 5 em 5 como é devido, qualifica a prata com 150 pontos. Com consumo. Tem pessoas que movimentam 300, 400 pontos que eles quiserem, é livre. Mas você vai construir um negócio onde o volume é o resultado de um consumo inteligente. Você vai fazer com que eles consumam de maneira inteligente. Todos vão se educar e isso é uma força que impulsa e se expande pelo mundo. E isso é uma estrutura que se duplica e por isso o princípio da duplicação é tão importante. Porque se você aprende a fazer isto, o que você vai ensinar? Isto é exatamente o que você vai ensinar, mas se você não faz como é devido, você vai reunir a sua equipe e você vai falar, você escutou o que o José falou? Mas bem, eu vou contar de outro jeito. O que acontece é que porque você não fez ainda, e como você não fez assim, então olha, eu já dei cursos onde os líderes, após me escutar, juntam a sua equipe e falam, porém, ensinam outra técnica e por isso as pessoas ficam confundidas. E por isso as pessoas ficam confundidas, senhores. Quem entende o princípio, chega no mínimo a diamante, coloca na sua cabeça que o primeiro nível que você precisa chegar é o nível de diamante, é o primeiro, mas que é o básico. O primeiro pin básico é o pin de diamante para que você seja livre, para que você vá no clube de diamante, para que você possa sonhar, para que você possa libertar as suas ocupações, para que você possa libertar seu tempo, mas por cima de tudo para que vocês sejam profissionais de network marketing, como é aquilo que prometeram para vocês e aquilo que vocês escutaram em todos os áudios e em todo o sistema educativo. Um jovenzinho que entra neste negócio, ou qualquer pessoa que entra neste negócio, entra para se fazer profissional. Porém, quando ele se formar, é porque ele chegou em esmeralda. Quando ele se formar, é porque ele chegou em diamante. Quer dizer, quando ele se forma, chega com um ativo. Já queriam os universitários fazer uma carreira e chegar com um ativo. Por isso que eu amo o negócio, porque eu já estive me formando e eu quero continuar me formando. Eu quero continuar me formando. Por isso não faço uso dos meus títulos profissionais, porque eu continuo me formando em network marketing, porque eu aprendi a fazer a estrutura, porque eu ensino. Há quanto tempo estou ensinando? Há 15 anos. Então daqui a 20 anos que vocês escutarem uma conferência minha, pois vocês vão escutar exatamente a mesma coisa, porque é um princípio. Parabenizo vocês por vocês estarem nas equipes que vocês estão. Edifiquem seus líderes, agradeçam aquela pessoa que vocês têm que agradecer por entrar no maravilhoso negócio que vocês estão fazendo, porque a única coisa que vocês precisam fazer é ter um norte claro, erguer a paixão,
aumentar a crença. E estou muito feliz de estar com vocês. Aqui a gente vai se ver novamente e cheguem no nível de diamante.